Olá, um saravá fraterno a todos, mestre Alexandre, presidente e dirigente da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul. E hoje, mais um dia de elucidação, né? Mais um dia sobre elucidando a Umbanda. Espero poder ajudá-los nessa batalha de estudos e elucidações. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. É só começar a gravar, o povo começa a mandar mensagem. Já falei isso, mas tudo bem, não tem problema. Estão ouvindo aí um barulho aí, vamos assim mesmo. Com a gente não tem tempo ruim não, tá? Bom, vamos lá. O Beto Vieira agradece as respostas, né, que nós passamos e faz aqui um outro questionamento. Vamos lá, Beto, meu amigo. Como se descobre o nome iniciático? É pelo calendário adâmico? Tem um cálculo para se chegar neste nome? Se sim, onde posso encontrar esse alfabeto? E como calcular? Existe alguma literatura sobre isso? Meu amigo Beto Vieira, como o nosso papel aqui é elucidando a Umbanda, eu sei que você está falando alguma coisa específica da raiz de Guiné, né? Que tem esses nomes iniciáticos aí. Eu vou responder para você o que você me perguntou, mas peço licença a todos para fazer uma elucidação geral sobre isso que eu vou te falar. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E olha a minha cara de preocupado. Nenhuma. Eu não me importo com a opinião das pessoas e nem com o que os outros pensam. Eu vou falar o que realmente eu vi e o que realmente acontece, tá? Então vamos lá. Como se descobre o nome iniciático? Para quem não sabe do que ele está falando daquelas nomenclaturas que se dão aos dirigentes de Umbanda esotérica da raiz de Guiné, como o mestre Arapiaga, mestre Apacane, mestre tal. Como é que se descobre isso? Realmente é através do calendário adâmico ou vatânico. Os dois nomes estão corretos. E tem um cálculo sim para se chegar nesse nome. Você pegando o calendário, você vai ver que cada letra, cada palavra, né, cada letra tem um número, né, e não só um significado. Então você, através disso, você faz um cálculo. Eu não vou ensinar você a fazer esse cálculo aqui, que é muito longo, né, mas eu vou te indicar 2 obras que você vai aprender. Você faz um cálculo, escreve de trás para frente, e você vai sair ali alguma coisa parecida com o que vai ser o seu nome iniciático. Aí você faz uma interpretação e ali sai um resultado. Então esse cálculo aí é uma soma, depois você vai subtrair, enfim, vai fazer um cálculo numeral cabalístico. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil de se fazer. Você tem que ter ao lado um calendário adâmico, o seu nome completo para fazer essa ritualística. Eu vou indicar para você 2 obras, tá? A primeira a se falar disso é uma obra da raiz de Guiné, chama Pemba, a Grafia Sagrada dos Orixás. Se você não encontrar essa obra, eu arrumo ela para você em formato de e-book, tá? Só entre em contato aí. Agora tá passando um super avião aí mas vai ser assim mesmo, tá? E a segunda obra é uma obra nossa, chamada Símbolos, Pontos Riscados e Lei de Pemba. Que num vídeo passado eu já até mostrei como é que você faz para adquirir. Por que eu estou indicando essas 2 obras? Porque na primeira, da Raiz de Guiné, o mestre, o discípulo Itaomã, ele fala sobre como que ele chegou nisso. Porque o Mata nunca ensinou isso. O Mata e Silva nunca disse como faz isso. É o Ivan, ele chama Ivan, né? Mestre Itaomã, que fala como é que faz para chegar nisso. Então, mas ele não dá um exemplo, ele só ensina. Eu acho que é bom você ler essa obra para você tirar suas dúvidas. E na nossa obra, além de eu mencionar
e dizer a nossa opinião sobre isso, eu faço um exemplo do meu nome lá na obra. Meu nome completo e faço o exemplo. Então, eu acho que seria interessante, irmão, você pesquisar nessas duas obras para a gente não ficar estendendo muito sobre esse assunto e esse vídeo acho que não cabe eu te ensinar como faz isso. Mas leia essas duas obras aí. Se você não tiver interesse, entre em contato comigo aí, eu dou um jeito de te arrumar a primeira e a segunda em formato de e-book, tá bom? Bom, agora, se você nos permite, a minha opinião é o seguinte. Dentro da raiz de Pai Tomás não existe nome iniciático. O Pai Tomás não gosta disso, nunca falou sobre isso e nunca exigiu isso. Porque, no ponto de vista dele e nosso, isso engrandece demais o médium. Quando, na verdade, a estrela principal são as entidades e não os médiuns. Mas você fala, poxa, o mestre Yapakani ou Yapakani, ele não é dele que ele está falando. Veja, eu conheci aqui na nossa região o Ovídio, um discípulo do Ovídio, pesquise sobre o mestre Ovídio, do Caboclo Pena Azul, que realmente é aquele que o mata queria que fosse sucessor dele. E não aquele outro falecido lá, o Rivas Neto. Nunca foi esse. Mas enfim, tudo bem. E o Ovídio, ele falava assim, olha, eu nunca ouvi, isso eu ouvindo de um discípulo dele, tá? Que veio até nós aqui. Ele falou, nunca ouvi o Mata pedir para se chamar de Yapakani, e nem de mestre Yapakani. Sempre de pai Mata, de Mata e Silva. Nunca ele chegou e falou assim, olha, a partir de agora você vai me chamar de mestre Yapakani. Até porque Yapakani não é o nome do Mata e Silva iniciático. É o nome de uma entidade dele. Porque se você for pesquisar o nome Yapakani, ou Yapakani, ele vem de um poema, né? Que é uma ave, é um poema brasileiro que fala de uma ave que leva o espírito até o astral, que traz as notícias do astral para a Terra e que leva o espírito até o astral. Então, mais ou menos o poema fala assim, que se eu morrer, deixa meu corpo pro tatu enterrar, para o urubu comer a carne e pro Yapakani levar minha alma. É isso. É o mensageiro. Você entendeu? E se você fizer um estudo sobre o significado do nome Itaomã, que é o que escreveu a grafia Pemba, a grafia sagrada dos orixás, significa pedra redonda. Ita é pedra e Omã redonda. Então, qual é o significado disso? Você entendeu? Tem outros lá que, se você pesquisar lá, é coruja negra, coruja da meia-noite. Pra que isso? Por que fazer isso? Pra que ser chamado disso assim? Acho que o astral tá se importando com isso? Eu acho isso de um desserviço da Umbanda esotérica da Raiz de Guiné, assim, impressionante. E não tenho medo de ninguém, de nenhuma represália, tá? Tô falando a minha opinião. Então, na nossa raiz aqui do Pai Tomás, não existe isso. Para nós, o interessante é o Pai Tomás, é o Caboclo Sete Pena Azul, é a entidade do outro irmão de fé. Eles são as estrelas. Nós somos só os aparelhos. Então, eu não tenho nome iniciático, nem quero saber. Eu sei como faz, mas não exijo que nenhum filho de Santé meu me chame de nome iniciático nenhum. Acho isso uma balela, uma perca de tempo, tá, irmão? Então, Beto, é uma opinião nossa. Como esse canal aqui, Elucidando a Umbanda, fala nossa opinião da nossa raiz, eu achei por bem falar isso daí, tá? Se você quer aprender como faz, como se descobre, ótimo. Para questão de estudo, beleza. Mas não leva isso pra frente não, cara. Isso aí é mais uma besteirinha que foi criada pelo fulaninho que eu já falei aí. Me chame de mestre e tal, sacerdote da cura. A gente é pessoa normal, a gente é aparelho, só isso. É um desserviço, mais um desserviço da Umbanda esotérica. Né? E meu irmão, a Raiz de Guiné é triste, viu, cara, nesse aspecto. Porque esses ditos
sucessores aí, eles deixaram o velho Mata muito triste, eu tenho certeza, porque desde vender guia iniciática, até vender um calendário, um mapa astral com nome iniciático, esses caras fazem, cara. Então cuidado aí com essa raiz, tá? Mas, força, fé e luz no seu caminho. Próxima pergunta é do Josué. Olá, tenho uma dúvida sobre banhos. Em um terreiro que fui, o dirigente disse que não posso tomar banho de sal grosso na cabeça. Tem que ser do pescoço para baixo, porque queima o coronário. Já em outro que fui, o dirigente diz não ter problema. O que faço? Josué, realmente, meu amigo, eu já ouvi falar desse negócio de queimar coronário. Eu não posso tomar um banho de sal grosso na minha cabeça, da cabeça para baixo, porque queima meu coronário. Então quando você entra no mar, você faz o quê? Você não põe a cabeça, não afunda a cabeça no mar? Você não joga água no mar? Ah, mas a água do mar tem sal? Com certeza. Né? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Isso não tem nada a ver, meu irmão. É lógico que você tem que passar o banho na cabeça. É lógico. Seja ele de descarrego, seja ele de proteção. Você tem que passar ele pelo coronário. Não é isso que vai queimar seu coronário. O que vai queimar o seu coronário é se você pôr sangue na cabeça. Se você pôr o sangue branco na cabeça e o sangue vermelho. Quem não sabe o que é o sangue branco, se vocês fizerem a pergunta aí numa outra elucidação, eu explico para vocês. Isso sim vai queimar seu coronário. E não o sal grosso, que é uma coisa natural. Então, quando você for tomar um banho de descarrego ou um banho de fortalecimento, por favor, passe a água no coronário. Não tem nada a ver esse negócio de pescoço para baixo. Agora, existem alguns banhos que eu tomo do pescoço para baixo? Existem. São alguns banhos de fixação vibratória, que é uma coisa mais profunda. Mas eu vou explicar. Então, falando ainda do sal grosso, veja bem. O que diferencia o seu banho de proteção para um banho de descarrego? Primeiro, você tem que descobrir qual é o ponto cardial do seu orixá. Então, vamos dizer que o ponto cardial do seu orixá seja o norte. Se você vai tomar um banho de sal grosso de frente para o norte, você está tomando um banho de proteção de sal grosso. Se você vira de costas, você fica de frente para o sul, de costas para o norte, você está tomando um banho de descarrego. Só isso, tá, irmão? Alguns banhos que se tomam do pescoço para baixo. Por exemplo, nós temos aí coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical, sagrado. Alguns orixás atuam, por exemplo, no cardíaco. Outros atuam na laringe. Então, esses orixás que você não tem coronário nem frontal e tem de laringe para baixo, não precisa molhar a cabeça. Você vai direto no ponto do orixá. Então, eu vou fazer um banho de fixação vibratória para Iori. Eu vou fixar aqui, ó, do pescoço para baixo. Eu vou fazer um banho de fixação vibratória para Xangô. Eu vou fixar do pescoço para baixo. Agora eu vou fazer para Oxalá, do coronário. Para Iemanjá, do frontal. Tá, irmão? Então, espero ter elucidado você aí nessa sua dúvida. Tá ok, meu Josué? Paz e luz aí no seu caminho. Continua fazendo seus banhos de sal grosso da cabeça para baixo, tá? Só vira esse ponto cardial aí. Tá bom? Paz e luz. A última pergunta é da Rita. Bom dia. Vi que no vídeo passado o senhor falou sobre guias, mas não falou sobre as guias de louça, cores e etc. e das 7 linhas. Pode explicar? Rita, veja, o que eu vou falar é um assunto polêmico, mas como aqui elucidando a Umbanda, espero que você compreenda. As guias de louça, de vidro, de plástico, não tem significado nenhum, força nenhuma. Tem uma guia de 7 linhas. Esquece.
isso é só um colar para aparecer mais. Ah, a minha dirigente, meu dirigente usa 14 guias. Não tem serventia nenhuma no astral. O astral não se importa com isso. Ah, porque eu sou filha do orixá tal, que tem uma guia azul, uma amarela, uma branca, uma verde. Nada, nada. Pro astral não tem força nenhuma. Isso é só para mostrar que você tem uma hierarquia que nem existe ela no astral. O que importa são as guias naturais, feitas de sementes naturais. Então, lágrima de Nossa Senhora ou capiá é a mesma coisa. Semente de açaí. As outras sementes que tem por aí, olho de boi, olho de cabra, você entendeu? Isso aí são sementes, tá? Não é o olho do boi e da cabra não, tá? É árvore. Mamona, Santa Bárbara, tudo que for semente pura da natureza tem força, ok? Nada de louça, nada de plástico, nada de vidro. Isso não tem significado algum no astral, tá? Então, e é uma guia só que você utiliza. Você não precisa ficar utilizando 4, 5, 6, 7, 20 guias. Isso também é uma besteira gigantesca. A guia, como foi falado na elucidação passada, ela tem que ser imantada no dia, na hora, na lua positiva do orixá seu, com os elementos corretos, com uma cruz de madeira, de guiné, de arruda, de sabugueiro, não interessa. Tudo natural, imantado da forma natural. O seu dirigente tem que saber fazer essa imantação, tem que ter a mão para isso, né? Eu não vou poder me aprofundar nisso, porque é um assunto muito interno, né, esotérico, mas volta a perguntar alguma coisa que eu te ajudo, tá, Rita? Mas olha, esquece esse negócio de guia de 7 linhas, esse negócio de guia de louça, esquece. Agradece, descarrega, vai lá e pega uma guia natural. Você vai ver a força que ela tem. Ó, aqui para você ter uma ideia, isso não é uma guia, tá? Mas essa semente é lágrima de Nossa Senhora, tá vendo? E essa outra aqui, ó, é uma semente de açaí, tá vendo? Ó. Então, não há problema nenhum. Faça natural, que você vai ver a força que vai ter, sua entidade vai gostar mais ainda. Ok, meus irmãos? Então, por hoje, encerrado o nosso vídeo de elucidação. Espero não ter chateado ninguém, e sim elucidado. E se eu chateei também, paciência, porque a verdade, ela não é para passar a mão na cabeça de ninguém, é para falar a real. Força, fé e luz, paz no coração, um saravá fraterno a todos. Na descrição aí do vídeo tem literatura recomendada. Clica aí que você vai ver algumas obras nossas aí também. Tá certo? Força, fé e luz, paz no coração.